Domingo, o primeiro dia da semana, mas louvamos a Deus para esse primeiro culto de missões do ano de 2024. Eu queria que a amada igreja abrisse aí no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Nesse interim, os discípulos rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-á, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vei dos campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E disseste: se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é semeador e o outro é o ceifeiro. E vós enviarei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Amém? Meus queridos amados irmãos, hoje como tema preposto para este culto de missões, chegou o tempo de fazer missões. Quando nós olhamos este tema, nós podemos refletir. Chegamos em janeiro, passamos 2023, estamos em 2024 e veja que os tempos estão passando. E eu pergunto para mim e para você, o que nós estamos fazendo para a obra do Senhor? Tantas vidas têm se perdido, tantas vidas estão perdidas pelo mundo, precisando ouvir o Evangelho do Senhor. Quanto sedenta de ouvir a voz de Deus. E nós estamos aqui, eu e você, podemos fazer algo para essas pessoas. Não só na nossa redondeza, mas nos nossos colégios, nossas vizinhanças, em outros bairros, em nossas famílias. E tantas pessoas precisam ouvir o Evangelho. E chegou o tempo, amados irmãos, não temos mais tempo para perder. O Evangelho de Deus é hoje, é agora. Precisamos avançar para ver o Evangelho crescer. E só depende de mim e de você. Porque Deus, amados irmãos, o propósito de Deus é que o Evangelho seja evangelizado a cada criatura sedenta com sede do Evangelho. A visão de Deus é o mundo. O método de Deus é a igreja. E o tempo de fazer a obra é agora. É já. Não podemos perder tempo, nem um minuto. Você viu o vídeo aí, quantas pessoas estão lutando pelo Evangelho e muitas vidas têm perdido porque têm levado o Evangelho a toda criatura. Mas o mundo precisa ouvir eu e você proclamar o Evangelho. Jesus vai mostrar que Ele é o dono da obra e nós somos convocados a fazer a esta excelente obra do Senhor. Então, nós temos essa segurança de ter Jesus conosco. Ele vai nos incentivar para que nós possamos fazer o Evangelho. E veja que em Mateus capítulo 28, vai dizer: ide e pregai o Evangelho. E veja que está no imperativo, fazer o Evangelho com excelência. E nós temos que arregaçar nossas mangas, arregaçar a nossa visão missionária para levar a obra do Senhor. Jesus, amados irmãos, Ele sempre no seu ministério, Ele teve essa capacidade de levar o Evangelho. A sua vida do seu ministério durante 3 anos, Ele não se cansou. Cansado, lutando todos os dias,
ele comissionou o evangelho a toda criatura. Ele não parava de falar do evangelho. Em Mateus, veja que a sua visão missionária em capacitar os seus discípulos. Em Mateus capítulo 1, aliás, capítulo 5 até o 7, veja que no Sermão do Monte, Jesus ensina na teoria os seus discípulos. Ela ali estava na parte teórica, ensinando os seus discípulos como deveria evangelizar, como deveria falar para as pessoas do evangelho a cada criatura. A partir do versículo 8 até o 9, veja que Jesus vai falar na prática para os seus discípulos. No 8 e no 9, ele vai na prática com os seus discípulos mostrar como se deve fazer o evangelho e ver as vidas sedentas para ouvir a voz de Deus. A partir do capítulo 10 de Mateus, podemos ver que agora seus discípulos vai para a prática, vai estar exposto a levar o evangelho. Mas lembrando que Jesus vai estar com eles todos os dias. E assim é conosco, amados irmãos, que nós temos essa percepção de fazer o evangelho crescer a cada criatura, mas sabemos que Deus está conosco todos os dias. Eles estavam debaixo da autoridade de Jesus. E por que nós temos que fazer o evangelho? Porque nós temos que levar as boas novas, porque vidas estão sedentas, vidas estão sendo perdidas, vidas estão morrendo, vidas estão à beira do precipício, outras sedentas para ouvir a voz do Senhor, e muitos têm se suicidado, porque nós, eu e você, não temos chegado a tempo. Quando olhamos aqui no texto do Evangelho de João, e aqui, amados irmãos, nós podemos entender que Jesus, amados irmãos, ele sai da Galileia, de Judeia, e vai para a Galileia, e aí no caminho, versículo 4, ele vai dizer que era necessário passar em Samaria. E em Samaria tem uma cidade chamada Sicar, e ele, no momento, ele se encontra com a mulher samaritana, e esta mulher, amados irmãos, Jesus vai falar sobre ela, sobre o dom de Deus, e ele pede para aquela mulher que ele dê água para ela. E ela não entendia o propósito de Deus, mas naquele momento, ele diz que ele é a água viva, a água que mata a sua sede. Então aquela mulher entende o propósito de Deus, e no final desse versículo 30, veja que aquela mulher, ela entendeu o propósito, e ela aceitou a Cristo, e ela foi para aquela cidade levar boas novas para aquela cidade. A partir daquele momento, do versículo 31, que nós vamos ver agora, nós vamos entender os motivos que nós temos que levar o evangelho. E chegou, amados irmãos, o tempo de fazer missões, e o primeiro motivo que nós vamos falar nesta noite é a perceber as necessidades das pessoas. E naquele versículo 31, nós podemos perceber que nesse interim quer dizer intervalo de tempo, os discípulos lhe rogavam dizendo: mestre, come. E aqui, amados irmãos, Jesus agora vai mostrar aos seus filhos, aos seus discípulos, que agora era tudo diferente. E nós aqui podemos ver um contraste neste versículo, que Jesus ensina que não é uma necessidade física, mas sim uma necessidade espiritual. A vontade de Jesus era fazer a vontade do Pai e completar a sua obra. E ele se preocupa em fazer mais a vontade do Pai do que a sua vontade. E os seus discípulos não estavam entendendo naquele momento. É bem verdade que os seus discípulos foram para Sicar comprar alimento, porque eles estavam com fome, viajaram a noite toda, estavam cansados. Mas porém Jesus aqui, ele tem um contraste, porque ele, verdadeiramente Jesus, estava preocupado com a necessidade das pessoas. Então Jesus aqui, ele mostra a necessidade das pessoas, e por isso que eles tinham necessidade de levar a boas novas para aquela mulher e para aquela cidade. Às vezes, amados irmãos, nós não temos tempo, e estamos nosso derredor, e nós não conseguimos falar e enxergar as coisas e as boas novas para as pessoas. E as pessoas estão sedentas, e aos nossos redores nós não conseguimos ver. Tem uma empresa de sapato, e essa empresa, não vou dizer o nome, mas ela
mandou um certo vendedor para a África. E este vendedor, ao chegar na África, ele olhou os campos da África e olhou, viu aquelas pessoas, a maioria descalço, e ele chegou e voltou para o seu país. Ao chegar, e disse para a diretoria: olha, não consegui vender a meta dos sapatos que vocês me deram para bater. E aquela empresa inconformada pegou outro vendedor e mandou para a África. E aquele vendedor chegar e viu aqueles campos, muitas pessoas descalças, e aquele homem olhou e viu aquelas pessoas e disse: vocês precisam de sapatos e sandálias? E muitas pessoas disseram: sim, nós precisamos. E aquele homem chegou para a empresa e disse: olha, eu consegui vender vários sapatos. E esta empresa na África, ela conseguiu abrir uma empresa na África e conseguiu ser até hoje uma grande empresa de sapatos naquele país. Mas por que, amados irmãos? Mas porque houve uma atitude de nós, uma atitude daquele homem. Ele falou do Evangelho. Aquele que foi, olhou e foi embora. Mas aquele que foi, proclamou e disse: olha, nós precisamos, vocês precisam de sapato? E nós, amados irmãos, nós temos que ter essa atitude de fazer o Evangelho. Nós temos que proclamar, falar todos os dias da nossa vida, seja em casa, seja no nosso trabalho, seja onde for, nós temos que falar. E nós, quando nós declaramos, nós falamos, as pessoas, com certeza, vão nos ouvir a voz de Deus. Porque nós somos o canal de Deus e eles precisam de ouvir a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que Jesus fazia, amados irmãos, olhava de forma totalmente diferente. Era um olhar missionário, ele tinha uma ótica divina. O desejo de Jesus era que os discípulos tivessem a mesma percepção, o mesmo desejo dele de consumidor e ardente no seu coração. Duas coisas aqui me chamam a atenção nesse versículo a respeito dos seus discípulos. O primeiro, amados irmãos, quando nós não estamos fitados no olhar divino de Deus, nós ficamos apáticos, nós não conseguimos enxergar as necessidades do nosso próximo. E aqui no capítulo 4, do versículo 27, veja que os discípulos estavam escandalizados, porque Jesus estava conversando com uma samaritana. Eles estavam apegados aos preconceitos, costumes e tradições. E veja que Jesus quebrou todos os paradigmas. Jesus foi naquela cidade samaritana, e falou com aquela mulher samaritana, e aquela mulher conheceu a água viva, que era Jesus Cristo. E nós precisamos quebrar esses paradigmas das nossas vidas. E os seus discípulos, por sua vez, ali no versículo 27, eles ficaram escandalizados quando viram Jesus sentado ali com a samaritana, porque não era comum, não era algo normal, né? O judeu está junto com o samaritano. Mas Jesus ali, amados irmãos, quebrou todo o paradigma. A segunda coisa que nós podemos ver aqui dos seus discípulos era a ignorância nas coisas espirituais. Eles ainda não entendiam, não tinham discernimento espiritual naquele momento. Ele só pensava nas coisas terrenas naquele momento, porque ele foi buscar as coisas para comer, para se assear. E nós, amados irmãos, muitas vezes estamos nessa mesma condição. Estamos preocupados com tantas coisas terrenas da nossa vida, esquecemos do nosso próximo, do nosso amigo, do nosso vizinho. As pessoas estão indo para a beira do precipício e muitos estão mortos, morrendo, porque nós não chegamos, não conseguimos entender e enxergar a ótica divina para nós. E naquele momento, amados irmãos, ele não estava preparado, ele não estava aberto à sua vida espiritual para enxergar o que Jesus estava enxergando ali em Samaria. Nós não enxergamos ao nosso redor. Precisamos ter uma palavra ou uma atitude necessária, talvez até mesmo espiritual da nossa vida. Chegamos em 2024 e precisamos ter uma atitude em nossas vidas de mudar esse número para a nossa vida.
E o que Jesus fez com aquela mulher? E mostrou para os seus discípulos totalmente uma mudança, transformação de vida. Jesus quebrou todos os paradigmas. Mostrou para os seus discípulos que é possível, é necessário entrar na zona totalmente de conforto nosso. É necessário entrar na nossa família, é necessário entrar na nossa faculdade, é necessário entrar no nosso trabalho, é necessário, amados irmãos, falar ao nosso redor, da nossa vizinhança, da nossa parentela, é necessário. E muitas vezes nós somos um crente oculto. Muitas vezes as pessoas não sabem que você é crente. É isso, nós precisamos ter essa necessidade de quebrar esses paradigmas. E veja que Jesus fez com aquela mulher. 4 observações que Jesus fez, que mostrou aos seus discípulos. Primeiro, ela encontrou a água da vida. Aquela mulher não tinha encontrado. Primeiro, ela não sabia que Jesus jamais ia entrar, porque era necessário entrar em Samaria. Jesus saía da Judeia e foi para a Galileia. Então ele quebrou o paradigma e foi para Samaria. E ali, aquela mulher encontrou Jesus. E ela encontrou a água da vida. Uma transformação de vida. A segunda, essa mulher, no capítulo 4, 28, ela proclamou o Messias. Se você ver lá no versículo 28, ela vai, quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, ou seja, ela proclamou o Messias. A quarta coisa, aquela mulher, ela fez um convite no 4, 29. E o resultado, amados irmãos, daquela mulher, que vai ser no versículo 30, o resultado extraordinário. O povo saiu da cidade e foram encontrar com quem? Com Jesus. Então veja quantas coisas, uma pequena coisa fez a transformação daquela mulher. E podemos, amados, entender que nós podemos também mudar a nossa concepção de vida, a nossa concepção do nosso redor. Quantas pessoas precisam de uma palavra sua, de uma palavra minha, que pode transformar a sua vida. O que eu aprendo aqui é que Jesus tinha um olhar fito nas necessidades profundas das pessoas e não em suas próprias vontades. Jesus sempre foi assim. Ele sempre teve as necessidades dos outros, das pessoas. Ele sempre foi assim na sua caminhada cristã. Ele sempre preocupava com as pessoas e o povo ia atrás deles. As pessoas procuravam Jesus e Jesus estava sempre disposto a ajudar as necessidades das pessoas. O segundo motivo aqui, a vontade de ganhar almas para Jesus. No versículo 32, 34, Jesus compara a sua missão com o alimento que satisfaz a vida. Verdadeiramente, quem tem a vontade de ganhar almas vive uma maior satisfação. E isto é a paixão missionária. É um amor tão grande que prioriza acima do nosso propósito alimento. E aqui, amados, de ganhar almas, eu estou falando de ter este amor incondicional para as pessoas. Aqui não estou falando de ganhar almas como muitas igrejas fazem aí, de fazer números de pessoas e perguntar quantas vidas você conseguiu para Jesus. O cara 30, 40, 20. E assim muitas igrejas fazem isso, só números. Mas eu pergunto, essas igrejas cuidam dessas almas? Essa igreja traz para um culto de doutrina? Esta igreja faz discipulado? Esta igreja traz para o culto à noite? Esta igreja, os oficiais cuidam dessas pessoas? A igreja como se cuida dessas pessoas? Não é isso aqui, amados irmãos. Aqui Jesus está dizendo, ganhar almas é num contexto geral, é num contexto que nós possamos ter essa paixão pelas essas vidas, de abraçar essas vidas, de cuidar dessas vidas. Após ter essa experiência de conhecer Jesus, todo crente deve ter esta experiência de levar alguém
a conhecer Jesus. Quando nós temos essa paixão, este amor para com a obra de Deus, nós temos essa vontade de exclamar, de falar em todo canto que nós passamos. Tiver a nossa oportunidade, nós vamos falar de Cristo. Se tiver a oportunidade, nós vamos falar. Será que nós falamos dentro de um Uber? Será que nós falamos dentro de um táxi? Será que nós falamos a oportunidade dentro de um ônibus? Nós temos que clamar o Evangelho. Uma observação que nós vamos ver aqui nesse segundo motivo, no versículo 34, e veja que aqui é a paixão pelas almas perdidas. Faltava isso, amados irmãos, naquele momento que seus discípulos não tinham aquele momento de discernimento espiritual, naquele momento, paixão pelas almas perdidas. Sem paixão, amados, nós seremos apáticos. Sem a paixão, nós teremos lentos. Sem paixão, nós seremos omissos. E sem paixão, eu posso dizer a você que nós seremos covardes. Precisamos fazer missões. Precisamos ser como Paulo. Que Paulo, a sua vida toda, quando ele aceitou Jesus, quando ele viu o encontro com Jesus, a sua vida mudou. A vida de Paulo foi constantemente a fazer a obra missionária, a implantar a igreja em cada cidade, em cada país, e ter o cuidado de ver como é que estava aquela igreja, como é que estava aquele povo. Era a paixão que ele tinha pela obra de Deus. E Paulo, ele ainda diz em 1 Coríntios, ele vai dizer 9:16, ai de mim se eu não anunciar o Evangelho de Cristo. E é assim que nós temos que fazer. No ano de 1912, eu sei que todo mundo conhece, já viu, e todos estão cansados de ver o filme Titanic, não é isso? Morreram praticamente mais de 1.500 pessoas. Foi em 15 de abril de 1912, era perto da meia-noite. Esse filme que realmente ninguém quer mais ouvir, né? Mas assim, um fato que depois de 4 meses, alguns governos tiveram uma reunião, e nessa reunião estava tratando a respeito de o que houve, como foi que aquele navio afundou, e alguma estratégia, e queria ouvir as pessoas que sobreviveram. E teve um rapaz que se levantou e disse: eu tenho uma história para contar. E disse que naquele navio, quando ele estava agarrado a algum material, boiando, e chegou, ele só lembra aquele nome, era um chamado John Harper, e ele, naquele momento, aquele homem se aproximou dele e disse uma pergunta para ele: você está salvo? Ele disse que naquele momento, quando ouviu aquele homem falou, ele disse: será que é uma piada? Porque eu estou dentro do mar, num pedaço de material, e eu estou prestes a morrer. E ele disse: não. Ele disse: aceitem o Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E o mar se afastou, eles se afastaram. Certo tempo depois, as águas se aproximou mais uma vez junto deles. E aí aquele homem perguntou mais uma vez: você agora está salvo? E ele mais uma vez: não posso dizer que esteja. Então o homem se afastou diante daquelas águas, ninguém viu mais falar sobre isso, mas naquela noite, aquela reflexão, aquela mensagem desse homem ficou no seu coração. E ali mesmo, antes da meia-noite, antes de ser resgatado, ele aceitou Jesus. Por quê, amados irmãos? Porque alguém falou do Evangelho, alguém falou de Jesus Cristo, alguém anunciou as boas novas.
E aquele homem, mesmo à deriva, mesmo naquele mar, mesmo sem uma percepção de salvação diante de ser salvos, ele anunciou o Evangelho de Cristo. E por isso que nós temos, amados irmãos, que ter essa perseverança, essa intrepidez de fazer o Evangelho de Cristo. Terceiro motivo é ter os olhos erguidos para Deus. No versículo 35, vai falar sobre isso. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-á porventura, 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus fez uma pergunta sobre o tempo da ceifa, porque queria que refletisse que a colheita espiritual já estava pronta, só faltava os trabalhadores. E aqui, amados irmãos, Jesus queria ver a postura dos seus discípulos e compreender se ele realmente tinha urgência da obra do Senhor. No versículo 35, que nós acabamos de ler, nós temos um ditado proverbial que apontava um intervalo entre a semeadura e a colheita. Perceba que temos um contraste entre duas afirmações. A primeira, ainda há 4 meses, que você viu aqui agora. E a outra, pois já branquejam para a ceifa. Temos 2 argumentos temporais, um dito por Jesus e dito pelos demais. O que é dito por Jesus sobrepõe o que é dito pelos demais. A primeira aqui que nós vamos ver, não dizeis vós que há 4 meses, e aqui quando falamos aqui, amados, 4 meses, aqui nós estamos falando de um cálculo comum, que é comum quando nós plantamos, né? Nós regamos a terra, nós plantamos e depois nós colhemos. Dependendo da fruta, dependendo de qualquer fruto, ele consequentemente, tem uns que vai dar com 3 meses, 4 meses, né? E 6 meses. Eu plantei muita batata, era 6 meses, né? Eu conheço isso muito bem. Então, a verdade, então, tem seu tempo para isso. Só que aqui, Jesus diz, na parte B, eu, porém, digo, no plano da salvação, já começou. Então, Jesus aqui, ele está explanando que é hoje, é agora. O momento da colheita, amados irmãos, é hoje. Nós não podemos perder tempo. E quando ele fala aqui, parafraseando ao versículo 35, na agricultura, isto de verdade tem um tempo para os frutos, para o reino de Deus, é já, é agora, pois já branquejam para a ceifa, hoje é o dia da colheita. Existia um senso comum, um intervalo entre a semear e a colheita. Jesus está afirmando que estão semeando a colheita e já estão acontecendo. Então, amados irmãos, no momento que nós estamos ministrando, falando do Evangelho, possamos automaticamente as pessoas estar aceitando Jesus. Era isso que Jesus estava afirmando para os seus discípulos. A ceifa já estava pronta, já estava preparada. Muitas pessoas, amados irmãos, não têm esse discernimento no momento de perceber esta colheita que está ao nosso redor. E eu queria, nesse versículo 35, trazer algumas afirmações. A primeira, precisamos ter visão para as vidas sedentas do Evangelho. Jesus, seus discípulos eram cegos espirituais naquele momento, não tinham discernimento no momento que estavam vivendo, no versículo 31. Jesus está dizendo no contexto, vocês acham que deve existir certo intervalo entre a semeadura e a colheita? Mas eu vos digo que acabei de semear lá em Samaria e a colheita está acontecendo. E o que ele dizer aqui é que ele foi ali em Sicar, falou para aquela mulher samaritana, e aquela samaritana ouviu a voz de Deus e aceitou a água viva que era Jesus. E imediatamente ela foi para aquela cidade e falou e exclamou da vida de Jesus Cristo.
E ele que diz mais, aquela mulher e o povo de Sicar está se aproximando. A segunda percepção aqui que nós podemos perceber no versículo 35, precisamos ter visão que o ser humano sem Cristo, este está perdido. Se nós não tomarmos uma atitude de falar para o ser humano, eu posso dizer sem medo de errar, o ser humano sem Cristo, ele está perdido. Jesus mesmo vai dizer no Evangelho, sem mim nada podeis fazer. Eu e você sem Cristo não somos nada. E o ser humano que não tem a Cristo, pior ainda. Do cientista ao analfabeto, do doutor ao iletrado, do rico do pobre, do religioso do ateu. Esses, se eu dizer a você que não tiver Cristo, eles não são nada. Estão totalmente perdidos. E hoje nós temos, por que eu digo isso? Porque hoje nós temos as falsas religiões e estão levando muitas pessoas, crentes, que não conhecem o Evangelho, não sabem a verdadeira igreja que ministra a palavra do Senhor verdadeiramente. E essas pessoas, amados irmãos, por não conhecer as Escrituras, elas estão, amados irmãos, se desviando, não conhecendo a palavra do Senhor. E aqui, amados irmãos, a visão das falsas religiões estão crescendo, levando aos povos de Deus à perdição. A visão que nós temos aqui hoje e agora é que nós possamos alimentar esta vida. E quantas vidas, amados irmãos, em outras religiões estão perdidas? E esse desafio é para mim e para você. Hoje, a Índia é o segundo maior país populoso do mundo. E hoje tem mais de 60 milhões de deuses. Ratos, vacas, pé de pau, árvore. São tantos deuses que nós precisamos falar do Evangelho para essas pessoas. Nos últimos 60 anos, eu acho que eu já falei isso aqui no culto de missões, nos últimos 60 anos, o islamismo cresceu profundamente, mais de 500%. O budismo, 145%, o hinduísmo, 167%, e o nosso, o cristianismo, 45%. Quanto trabalho temos para fazer a obra missionária, e quantas pessoas têm sido perdidas, estão à beira do precipício, porque não conheceu o Evangelho, porque depende de mim e de você. Se perdemos a nossa geração, perdemos o tempo da nossa oportunidade. E essa é a nossa oportunidade agora de fazer missões. Chegou, é hoje. Nós precisamos despertar nesse momento. A terceira percepção aqui, que precisamos ter compromisso com a obra de Deus. Uma lavoura madura não pode esperar ser colhida. Já viram isso? Quando a fruta está no pé maduro, o que acontece? Ela cai. Então, se ela está madura, ela precisa ser colhida. E Sicar, amados irmãos, estava madura para a colheita. A cidade estava caminhando e não havia tempo para perder. E esse compromisso é nosso. E Jesus, amados irmãos, Ele quebrou todo o paradigma e foi lá em Sicar, os samaritanos e aquelas pessoas foram e aceitaram Jesus. Conheceram as boas novas. E nós perdemos tempo. Sabe o que é perder tempo? 1 minuto da nossa vida é perder tempo. E nós às vezes ficamos revoltados com nós mesmos quando nós esquecemos alguma coisa. Eita, rapaz, esqueci de fazer isso. No nosso planejamento familiar, planejamento estratégico de empresa. Mas esquecemos de anunciar as boas novas. E às vezes, nosso vizinho, nosso amigo, nossa família, e nós não anunciamos as boas novas. Falamos de tantas coisas. Falamos de filme, falamos de novela, falamos de futebol, falamos de tantas coisas.
E quando nós falamos de alguma coisas boas, chegar às outras pessoas. E quando a notícia é ruim, chega mais rápido ainda. O ex-presidente americano John Kennedy foi assassinado em Dallas no ano de 22 de novembro de 1963. Interessante, amados irmãos, que essa notícia, quando ele foi morto, assassinado, naquele carro que ele passeava, em 6 horas, o mundo inteiro já sabia. O mundo inteiro. Veja que a notícia correu rápido e as pessoas ficaram sabendo que John Kennedy, o presidente americano, tinha morrido. Então veja, quando nós falamos de Jesus, esse Jesus que nós anunciamos, esse Jesus que deixou a sua glória, que fez homem, se fez carne, veio pela terra, falou do Evangelho. Foi para a cruz por mim e por você. Foi crucificado. Foi levado as coroas de espinho na sua cabeça. Levou as lanças sobre o seu peito. Perdeu sangue. Foi chicoteado. Foi humilhado. Foi aquele madeiro. Os pregos nas suas mãos. Foi rejeitado. Ficou naquele sol. E ele disse: para mim e para você está consumado, porque eu te perdoei. Este Jesus que nós estamos falando nesta noite, ele está vivo. Este Jesus é que ele que anunciar o Evangelho através de mim e de você. Ele foi na cruz por amor a mim e a você. E esse Jesus, amados irmãos, que morreu por mim e por você, este amor incondicional que ele tem por mim e por você, nós precisamos fazer alguma atitude para fazer a obra missionária. E há mais de 2000 anos, e quase a metade do mundo ainda não ouviu o Evangelho. Imagine, mais de 2000 anos, as pessoas ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. Imagina, amados irmãos, quanta dificuldade de nós anunciar o Evangelho de Cristo. Hoje temos 2.432 bilhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Que proporção enorme. Quanto trabalho nós temos para fazer a obra missionária. Quarto motivo, chegou a hora de fazermos missões, a alegria da recompensa. No versículo 36, aqui o ceifeiro recebe desde a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desta maneira, dessa maneira, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Certamente, quem planta, espera colher, não é verdade? A colheita é a recompensa. Contudo, em que se tratando de missões, amados irmãos, esta recompensa é para a vida eterna. Por isso, o semeador não espera do homem, mas sim nós temos que esperar do nosso Senhor. Se nós semeamos e esperamos alguma recompensa, essa recompensa não vem do homem. Essa recompensa, amados irmãos, ela vem de Deus. E uma das frases bem importantes que Spurgeon ele vai falar é que as almas são sementes que se plantam na terra e que se brotam na igreja e que se colhe no céu. Eu concordo com sua frase, porque, amados irmãos, o que nós plantamos, nós podemos colher lá na frente, mas a grande triunfo, a grande alegria é quem vai dar, é Deus. Essa recompensa quem vai dar
é Jesus. Aqui Jesus ensina que Ele é quem vai recompensar tanto o semeador, aquele que semeia, como também os ceifeiros, aqueles que vai pegar os frutos. E nós somos, amados irmãos, somos os frutos daqueles que semeou anos atrás. Não é o salário de um, mas sim de ambos. Nossa recompensa é o que vale a nossa alma. Vendo almas salvas por nós ou por outras pessoas, a nossa alegria, amados irmãos, ela é de Deus. Jesus ensina aqui no final do versículo 33, que nós vamos ver aqui, 36, melhor dizendo, tanto o semeador como os ceifeiros, eles se alegram juntos. Duas coisas importantes podemos extrair aqui desse versículo 36. A primeira aqui que nós vamos ver não existe colheita sem semear. Isso é verdade. Jamais nós vamos sair daqui dessa igreja, onde nós vamos passar, se nós não semear, não vamos colher. Ou outra pessoa colher. Nós precisamos de semear. Imagine nós pegar e ir para um certo terreno, preparar o terreno e não botar semente para gerar. O que vai acontecer? Não vai sair nada, porque nós precisamos semear. E semear é falar das boas novas, é falar de Jesus Cristo, é falar que Ele salva, Ele cura e Ele liberta a vida para a vida eterna. A segunda coisa importante desse versículo é que ambos trabalham juntos. Precisamos, amados irmãos, um dos outros. A obra missionária, ela não trabalha só com uma única pessoa. Jamais como é que eu só, ou você sozinho, consegue fazer a obra missionária. A obra missionária e fazer missões precisa de todos juntos coletivamente. Quando nós fazemos missões, fazemos as coisas, precisamos fazer todo mundo junto. Imagina aqui na nossa igreja, se de repente o Novo Rumo fosse realmente uma pessoa, como é que ela ia conseguir? Precisaria de gente para fazer a alimentação, precisa de gente para dirigir, precisa de homens para interceder, precisa de mulheres para levar, distribuir os alimentos. Então, existe uma dinâmica, existe um momento que todos juntos têm que trabalhar junto. E mesmo assim, amados irmãos, a obra missionária, precisamos de todo mundo trabalhar junto, coletivamente, para a obra de Deus crescer. E os crentes do passado eram assim, amados irmãos, semearam o sucesso, semearam boas novas, e todo mundo contribuía juntos para a obra de Deus continuar. Se o nosso trabalho não for semear, não tem sentido nenhum. E nós, nessa semear, nós temos que nos alegrar. E muitas vezes nós, até para semear, nós não nos alegramos. Nós temos que nos alegrar semeando e nos alegrar também quando nós colhemos. Porque a obra não é nossa, a obra é do nosso Senhor Jesus Cristo. Quinta razão para fazer missões é a maneira de cooperativa, que estamos no versículo 37 e 38. Este é o último motivo que nós vamos refletir. Missões é a maneira de cooperativa. No versículo 37, 38, nós vamos aprender aqui duas razões importantes, aliás, três razões, que nós vamos ver no versículo 37, 38, que diz: pois no caso é verdadeiro o ditado, um é semeador e o outro é ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, e outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. E aqui, amados irmãos, temos que trabalhar juntos, em conjunto e também em equipe, como eu falei anteriormente. E aqui nós vamos destacar três coisas importantes. A primeira, a obra missionária, a obra de missões é realizada por quem semeia.
Se nós, amados irmãos, nós não semearmos, não teremos fruto. Pois, no caso, é verdadeiro o dito, é o semeador. Então nós vamos ter, amados irmãos, uma pessoa que vai semear, outro vai colher, ou os dois vão fazer a mesma coisa, ou um somente vai colher. O que aqui o texto nos espera que é uma cooperativa, muitos vai só colher. A terceira obra missionária realizada, quem faz a colheita, que é o versículo 37, a parte B. E a terceira, que amados irmãos, a obra missionária é realizada com a dependência de Deus que nos enviou. Jesus vai dizer aqui: eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Aqui está o desafio para mim e para você. A obra missionária continua. É hoje, é agora. Precisamos refletir nesta noite que nós temos que sair de hoje uma mudança totalmente radical em nossos corações e fazer missões. É hoje, não podemos perder tempo de fazer missões, a fazer a obra com satisfação. Jesus ensina aos seus discípulos a fazer a obra missionária mais elevada, de ter tanto amor para a obra de Deus, se necessário for deixar seus próprios deleites e fazer cumprir a obra do Senhor. Esse é o contexto, é o resumo que Jesus nos dá para hoje. O desejo de Jesus é que o nosso alimento seja as coisas espirituais. Eu queria encerrar concluindo com o Salmo 40. É um salmo messiânico, salmo de Davi, e que ele aqui expressa seu coração para Deus. E ele vai dizer assim: agrada-me a fazer a tua vontade, ó Deus meu. Agrada-me a fazer a tua vontade, ó Deus meu. Que no seu coração nesta noite, o meu, o seu, tenha esse senso de urgência, que aceite que temos que nos envolver na obra de missões. Nós temos que entregar corpo, alma e espírito, porque aquele que morreu por nós está esperando que nós fazemos o ano aceitável do Senhor. Precisamos cumprir, temos muito caminho pela frente, só depende de mim e de você. Chegou o tempo de fazer missões. Curva sua cabeça. Queria orar enquanto o ministério de louvor se aproxima. Querido Deus, ó Pai, nesta noite, Senhor, Tu falaste conosco, e eu desafio, Senhor, o dia que nós temos que fazer missões. O tempo é já, é agora. Precisamos, Senhor, sair daqui com o coração totalmente diferente, porque, Senhor, lá fora há tantas vidas sedentas, há tantas vidas precisando de um alimento espiritual, há tantas famílias, Senhor, precisando ouvir a Tua voz, sedentas de ouvir pelo menos uma palavra. Senhor, que Tu seja a primícia do nosso coração nesta noite, que os nossos corações sejam desejosos de falar do Teu Evangelho. E, Senhor, as sementes, Senhor, precisa ser plantada, as sementes precisam ser germinadas, os campos, as ceifas, Senhor, estão esperando por nós. O tempo é já, o tempo é agora. Precisamos, Senhor, sair desta noite, ser alimentado pela Tua voz. Somente a Tua voz, Senhor, pode mudar o nosso coração. Só Tu, Senhor, pode mudar a nossa concepção. Fazer missões é ir. Fazer missões é orar. Fazer missões é contribuir.
fazer missões é agora. Deus nos capacita cada dia mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.